Olá, gente. Então, como prometido, voltei aqui para vocês para falar mais uma parte do procedimento no seu DMC. Eu vou ler para vocês. Isso aqui está no manual do recenseador, todas essas informações. Eu vou ler a parte de confirmação, inclusão e exclusão de endereço no DMC, certo? Vamos lá. Durante seu trabalho, você encontrará endereços em campos na sua área de trabalho, o setor censitário, e deverá verificar se estes endereços se encontram na lista prévia de seu DMC. Você encontrará casos que exigirão 3 ações possíveis de sua parte no DMC, conforme o caso. Então, vamos ver, gente, quais são essas 3 ações que você vai fazer no seu DMC. Primeiro é a confirmação, depois inclusão e depois exclusão de endereço, certo? Primeiro, a confirmação. Confirmação. Endereços existentes em campo e que já consta na lista prévia de seu DMC. Verifique se os componentes do endereço estão preenchidos corretamente, corrigindo se necessário, e colete as coordenadas geográficas da unidade. Do lado direito aqui tem a tela do DMC. Tá vendo? Para você fazer a confirmação. Ó, tá passo a passo. Primeiro, o logradouro. Na confirmação, verifique as informações do endereço e complete todos os passos de 1 a 4. Primeiro, você vai ver o logradouro se está certo, depois a unidade, depois a coordenada, depois a espécie, e só depois de conferir se tiver tudo certinho, você vai confirmar. Nesse botãozinho aqui abaixo está escrito, ó, confirmar, certo? Então, agora vamos para a parte da inclusão de endereços. Inclusão. Endereços existentes em campo e que não consta na lista prévia. Você deve incluir um novo registro na ordem correta em relação ao percurso que está fazendo, preenchendo corretamente todos os dados do endereço e coletando as coordenadas geográficas. Essa é a tela aqui do lado esquerdo para você incluir endereço, a tela do seu DMC. Na inclusão, preencha as informações do endereço e complete todos os passos de 1 a 4. Primeiro, você vai verificar o logradouro, depois a unidade, depois você vai tirar as coordenadas, depois a espécie, e só depois você vai confirmar nesse botãozinho aqui abaixo, onde está escrito confirmar. Próxima parte, a exclusão. Você vai excluir, eliminar um endereço, certo? Endereços que constam no seu DMC, mas não existe mais em campo. Você deve verificar se, de fato, o endereço que consta na lista não existe em seu setor. Se foi demolido, se pertence a outro setor ou se foi indevidamente confirmado em operação anterior, e proceder à exclusão. É fundamental ter o cuidado de não excluir nenhum endereço que não esteja em alguma dessas 3 condições, pois essa prática pode causar sérios problemas à pesquisa que vem a utilizar o cadastro de endereço como base. Aqui na parte direita aqui tem a tela do DMC para você fazer a exclusão de endereço. No menu ao lado do endereço, clique em excluir endereço. Tá vendo? No passo 2, unidade, confirme as informações próprias do endereço. Na unidade, tá vendo, gente? Na unidade, confirme as informações próprias do endereço. Cada endereço registrado em seu DMC deverá ser identificado de forma única em seu setor censitário, ou seja, garanta que os componentes preenchidos individualizem a unidade em que você está trabalhando. Isso evitará que unidades diferentes possam ser confundidas com outros registros feitos.
Para que essa tarefa seja bem realizada, o DMC faz algumas verificações sobre o preenchimento que você está realizando. Não pode haver endereços iguais no setor censitário. Todo endereço deve possuir um número ou a indicação de que é sem número, SN, feita no modificador. Então, gente, se no endereço tiver um número, você vai lá no campo do número, aqui, tá vendo? Essa tela aqui, e coloca o número. Se caso você chegar lá e não tiver número, no lugar desse campo que está número, você vai colocar essa sigla aqui, ó, SN, que significa sem número. Então, ou você coloca o número, ou se não tiver número, você coloca SN, certo? Caso um endereço seja SN, você deve preencher complementos ou ponto de referência, com a finalidade de incluir informações que individualizem o registro daquela unidade. É possível o retorno futuro a ela. Um endereço pode ou não possuir modificador, de acordo com o que já estudamos. Um endereço pode ou não ter complementos. Caso possua, os complementos são formados por até 5 pares de elemento e valor. Caso você inclua complementos, o elemento é obrigatório e o valor é opcional. Você sempre deve indicar se existe identificação do endereço, demonstrando se há elementos visíveis que identificam número, modificador e complementos da unidade. Não é permitido alterar simultaneamente número, modificador e complementos de um endereço, para evitar que o registro de um endereço seja utilizado para fazer referência a outra unidade. Assim, quando você realizar algum ajuste, este deverá ser apenas para o número e modificador, devidamente justificado ou apenas para complementos. Aqui a tela do DMC do lado esquerdo, complementos podem ser editados e excluídos. Então, se você for editar, vai editar aqui, ó, nesse lápis. O símbolo do lápis é que você clica nele e você vai editar. Você vai colocar, escrever lá alguma informação. E essa lixeirinha é para excluir, é para apagar, certo? Após confirmar o preenchimento dos dados alfanuméricos do endereço, será realizado a captura das coordenadas geográficas, que também fazem parte do registro do endereço, mas são feitas em outra tela do DMC. Aqui está a tela do lado direito, nos endereços SN, quer dizer, SN é sem números. Preencha o ponto de referência ou o complemento. Então, gente, no próximo vídeo eu vou trazer para vocês como capturar as coordenadas do endereço. Então, tchau, tchau!